Então, boa noite a todos, mais uma vez, sempre com muita alegria, hoje com o nosso querido Edgar aqui conosco, e já estamos agradecendo antecipadamente, Edgar, pela sua presença, por alocar aí um tempinho para a gente refletir sobre a dor, né, que é esse tema aí, que está tão presente nos nossos dias, e tenho certeza que todos nós poderemos colher boas reflexões aqui da nossa conversa, tá bom? Então seja muito bem-vindo e sem mais demorar aqui, te passo a palavra. Tá ótimo. Bem, eu agradeço muito a gente estar aqui, agradeço a Jesus essa oportunidade, a vocês, porque se a gente não refletir sobre as coisas da vida, sobre a gente mesmo, a gente vive uma vida somente exterior, né? Se a gente pensar quantos por cento, qual a quantidade de pensamentos que a gente tem exclusivamente sobre as coisas do mundo, que não dizem respeito a nada relacionado ao eterno, à nossa vida eterna, a gente vai ficar assustado, né? Claro que a gente pode pensar que as coisas do mundo demandam 90% das nossas preocupações, mas a gente não tem certeza se isso é verdade, né? Eu fico pensativo sobre quando Jesus disse que a cada dia o seu problema, né? O seu trabalho. Fico pensativo, qual que é o ponto de equilíbrio, né? Qual é o ponto para eu... Mas tudo indica que a gente cuida mais de César do que de Deus, né? Então, momentos assim são muito preciosos, porque nos chamam, né, para as coisas que dizem respeito verdadeiramente a nós como filhos de Deus, como participantes do plano divino, né? Se a gente lembrar lá da questão, não sei qual, do Livro dos Espíritos sobre isso, nós fazemos parte do plano divino, né? Da sinfonia, né? Dessa. Então, a questão da dor, ela é central na nossa vida, né? Se a gente for ver, é uma das está constante nos nossos pensamentos a maior parte do tempo. Talvez não desde a infância, talvez não para muitos na adolescência, mas para muitos sim, né? Quando dor ou sofrimento, qualquer coisa que nos incomode, né, a gente coloca nesse conjunto. E não sei se vocês concordam, mas muitas vezes a gente pensa que tá bom quando não tem dor, quando não tem sofrimento, né? Mas será que não é muito pouco apenas não ter sofrimento? Será que a gente não se engana pensando que não ter sofrimento é ser feliz, né? Eu acho que a gente vai concluir que não, não é ser feliz. Então, a dor, ela tem um propósito na nossa vida, né? Como tudo que o Pai criou. Diz a música que a dor é tão velha que pode morrer, né? E ela vai ficar mais velha ainda e vai morrer, certamente, né? E isso é individual para cada um, né? Vai morrer no mundo quando o reino dos céus estiver implantado aqui pelo nosso esforço, certamente. Mas individualmente, no que diz respeito ao nosso mundo individual, particular, a dor pode diminuir cada vez mais quando a gente compreender a função dela. E eu lanço aqui a ideia, não pela primeira vez, porque esse é um tema que me toca muito, de que a dor é apenas um despertador.
Nada mais. A dor tem a função de abrir nossos olhos, de nos retirar da ilusão, de nos motivar a caminharmos para fora da ignorância, principalmente ignorância de nós mesmos. Então, tudo isso a gente consegue resumir na ideia de que a dor é um despertador. A dor nos acorda para a vida. A dor nos tira de uma inocência infantil e nos leva para uma maturidade. Ela não creio que ela seja obrigatória em si, né, no sentido de que determinada pelo pai ou pela vida, mas entendo que ela é praticamente obrigatória dada a dureza do nosso coração, dada as nossas resistências. Tanto é que o budismo diz que sofrimento é fruto da resistência, fruto da não aceitação, da nossa não aceitação frente à necessidade de autodesenvolvimento, que significa sair de uma situação de ignorância, evidente, para uma situação de maior conhecimento. O caminho entre esses dois pontos exige esforço. E a gente não gosta, até o momento, de esforço. E isso é muito interessante, pensar na preguiça ou na inércia, porque a Igreja Católica, quando ela fala dos 7 pecados capitais, que são 7 pecados que vão levar uma pessoa supostamente para sempre ao inferno, nós já superamos isso, mas vamos usar essa tradição para uma análise. Dos 7 pecados capitais, aquele que eu considerava o mais tranquilão, né? O menos grave, que eu nem sei porque era capital, mas que a igreja considera o mais grave, é a preguiça. E na teologia cristã, a preguiça é considerada a mãe dos outros 6 pecados, ou a de todos. Então, vamos unir essas questões. A inércia, bem própria da inconsciência, né? Junto com a preguiça, talvez a preguiça seja fruto da inércia, juntando com a nossa dificuldade ou a nossa indisposição frente ao esforço, e aí a gente precisa de algo que nos cutuque a ponto da gente sair do lugar. Nos despertar para as verdadeiras realidades da vida eterna, da vida do espírito, da qual nós podemos dizer adentramos na vida do espírito estes dias. Esses dias. Talvez 40, 50, 60 mil anos atrás. No livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, ele conta de maneira quase poética, porque ele faz uma trajetória do princípio inteligente nos diversos reinos, né? E quando ele diz que, pela primeira vez, um raio de pensamento contínuo surge na Terra, ali começa a consciência. Por quê? Porque os animais não têm pensamento contínuo, eles têm pensamento fragmentado. Então, os animais, principalmente os mamíferos mais inteligentes, tipo o cachorro, tipo o cavalo, tipo o elefante, o golfinho, eles têm trechos de pensamentos contínuos, mas eles não como a gente, que a gente só tem pensamento contínuo, né? A gente não tem pensamento fragmentado, talvez. Então, eu chego à conclusão que ali um princípio inteligente, por processos que evidentemente eu desconheço,
se torna espírito? Esses dias. No planeta Terra, claro. Esses dias. 60, vamos colocar 60 mil anos atrás. Estes dias. É bastante na nossa história humana. As pirâmides têm 4 mil anos. Né? Então, 4 contra 60 mil anos é bastante. Bastante tempo. Mas é pouquíssimo se a gente considerar a nossa evolução. E, portanto, nós estamos ainda num processo de despertamento. A consciência, se vocês perceberem, a maior parte do nosso tempo nós vivemos inconscientemente, no automático. Fazemos as coisas automaticamente. Se a gente for para o âmbito da psicologia, a maior parte de nós é inconsciente. Ou inconsciente, para a psicologia, é a maior parte da alma. E a consciência é uma casquinha. Uma casquinha de 10 centímetros de profundidade. Né? E a nossa consciência é tão pequenininha que a gente não percebe 1 milhão de coisas que acontecem dentro da gente e fora da gente também. O resto, a grande parte, ainda é inconsciente. Né? Então, agora eu vou contar 2 histórias. Imagine, por favor, a situação aonde você tem um compromisso extremamente importante amanhã. Digamos que o início de um novo emprego, ou uma prova de um vestibular, ou um exame médico extremamente sério e importante, ou buscar uma pessoa na rodoviária ou no aeroporto, uma pessoa muito querida. Enfim, qualquer compromisso que você quer ir. Importante. E aí, você faz o quê? Um horário incomum, talvez muito cedo, 5h30, 6 horas da manhã. Você coloca o despertador e vai dormir. E quando o despertador toca, você pega o despertador e joga na parede. Porque você quer continuar dormindo. Né? Nem se lembra do compromisso. Talvez você perca a hora. Porque continua dormindo. Essa é a primeira história. A segunda história. Imaginem que... Não, vou contar só essa história para começar. Depois eu volto na outra. Esse despertador, que a gente não gosta quando está dormindo, é a dor, gente. Nós vivemos, então, fazendo essa analogia, num processo de inconsciência, de adormecimento, o que significa que a gente reage às coisas da vida, a gente não age pensando, refletindo e agindo, a gente reage inconscientemente. Quantas vezes a gente fala, puxa, falei sem pensar, fiz sem ver, inconscientemente. A gente funciona ainda no bateu, levou, gritou, eu grito mais, bateu, eu bato junto, me ofendeu, eu ofendo, me feriu, eu me vingo. Esse é o automático. Nós aprendemos isso com os animais, que precisam se defender profundamente. No âmbito físico, inclusive. Então, nós estamos profundamente acostumados com esse cenário. A dor vem nos incomodar de tal forma que a gente pare e reflita. E refletir é um processo que exige esforço, gasta energia, é uma busca de entendimento, de compreensão, de uma tentativa de eliminar aquele incômodo chamado dor, e nesse processo a gente aumenta a nossa consciência. Vou contar agora outra história. Eu estou fazendo uma viagem, vou começar uma viagem agora. Vou pegar meu carro e vou fazer uma viagem de 500 quilômetros. Uma viagem importante, vou encontrar alguém, um emprego, enfim, uma viagem importante. Eu quero fazer essa viagem. Estou ansioso por ela. No meio da viagem, acende uma luz no painel. Aquelas luzes terríveis, vermelhas ou amarelas. Eu paro. Como eu entendo de mecânica ou de eletrônica, eu vou lá,
abro o capô do carro e desligo a luz do painel. E continuo a viagem. Essa luz do painel é a dor. Ela é um aviso falando assim, pare tudo. Há algum problema em algum lugar no carro. Pare e veja antes que fique muito grave a ponto de você não poder continuar a viagem. Talvez falte o óleo, talvez o combustível, talvez o motor esteja com problemas. Pare tudo. E você não quer parar tudo. Então, e você quer que aquela luz pare de te incomodar. Porque ela te incomoda. Estar ali te incomoda. Porque ela te avisa que existe um problema. Aí você vai lá e apaga a luz do painel. Sem se preocupar com as suas causas. E continua a viagem. É possível que funda o motor. É possível que caia alguma coisa, que rebente alguma coisa, que pare por falta de combustível. E você não continue a viagem. A dor é essa luz no painel, gente. Ela vem te avisar que algo não está bem. Só isso. Nada mais que isso. Então vejam, não sei se vocês concordam comigo, penso que sim, tanto a luz do painel quanto o despertador que te alerta para um compromisso importante para que você chegue a tempo, são extremamente benéficos, não são? Extremamente úteis. Mas a gente não gosta deles. Joga na parede o despertador e apaga a luz do painel. E aí a gente perde o benefício que a dor nos dá. E chamamos ela de coisa ruim ainda. Né? Queremos que ela viva bem longe de nós. Né? Sendo que ela é benéfica. E ela só existe porque ela só existe do jeito que ela é, e ela é só sentida por nós do jeito que a gente sente, porque a gente desgosta da presença dela. Porque a gente quer continuar dormindo. O que vocês acham dessa ideia? É boa, muito boa. Sua comparação é perfeita. Ainda mais se for uma noite mais fria, você está lá dormindo bem quentinho, você não quer nem saber de sair dali. Mas, né? Roberto, o que é grave é que você quer ir no compromisso. Mas talvez nem tanto. Ou talvez não a esse custo de sair dos cobertores quentinhos. Dos cobertores quentinhos da ignorância. Uhum. Que a Então, gente bem fantasia como confortável. sendo ótima. Né? Tá. Todo mundo fala, ai, que vontade de voltar para a infância, não tem tantos problemas para resolver, né? Pergunta, a gente tem certeza que a criança é feliz? Nenhuma. Nenhuma. Ah, mas ela não tem preocupação. Aham, não tem. Mas ela é cheia de inseguranças, né? A criança tem medo de muita coisa, né? Quem tem medo é feliz? Não. Não é. Ela depende de tudo e de todos, né? Ela não tem autonomia, não é? Não tem. Então, qual a parte da infância que a gente tanto almeja ter de volta? A falta de responsabilidade. Só essa. Só Só essa. essa. O resto a gente não quer. Né? Eu acho que é uma visão assim, romantizada e totalmente sem profundidade, né? Ingênua. 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 Completamente ingênua. Mas que a gente alimenta, né? A gente alimenta. Por quê? Porque a gente ainda está naquele ponto, isso não é uma crítica, é só um fato, de pensar pouco nas coisas. Nós estamos nesse ponto.
Pensamos pouco nas coisas. Repetimos automaticamente as coisas. Ah, a infância é uma delícia mesmo, tal. Né? Claro que num papo de calçada não vale reflexões filosóficas, muitas vezes. Mas a hora que a gente volta para casa ou sai da rodinha, seria bom que a gente refletisse. Né? Até porque a gente pode pensar também que como o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e o ganho de responsabilidade que a evolução nos traz pode ser algo ruim, se é determinado pelo pai. Como a responsabilidade pode ser algo ruim? Né? Talvez seja porque os animais não têm responsabilidade. Né? Talvez seja porque a gente tenha medo de errar, né? E o erro e o acerto fazem parte do processo de aprendizado sobre a responsabilidade, né? Se vocês se lembrarem da alegoria do Adão e Eva, a perda do paraíso deles é que eles tomaram conhecimento do bem e do mal. Né? Uhum. Ou seja, eles saíram da infância. Né? Então, aí nasceu a dor. Né? E nasceu a dor. Os animais não sofrem as coisas que a gente sofre. Pega um animalzinho que por alguma necessidade teve uma perna amputada, um gato, um cachorro. Durante o processo de cicatrização, eles sentem dor. Depois não. Eles não sofrem porque têm 3 pernas. Não sofrem. Eles não olham para o outro cachorro e falam, nossa, olha, ele tem 4, eu tenho 3. Isso não acontece. Não acontece. Eles não sofrem porque eles ficam mais lentos. Eles apenas ficam mais lentos. Eles não sentem inveja, não sentem ciúmes por causa da perna. Né? Eles não se sentem inferiores porque tem um membro a menos. Olha quanta coisa eles não sofrem. Mas eles também não sentem a alegria de crescer. Não sentem. Então são diferenças muito grandes. De mundos que a gente continua muito ligado, né? Então, assim, eu acho que a grande proposta é uma ressignificação da dor. A grande proposta é a gente parar de brigar com ela. Ela não é a nossa inimiga. Um dia, se ainda tivermos esse hábito, levantaremos um altar. Estão me ouvindo? Sim. Que congelou aqui para mim. Mas pode seguir. Aqui para mim está normal. Tá. Um dia nós levantaremos um altar ou uma estátua à mestra dor. Porque nós podemos considerá-la como a mais eficaz das ferramentas da vida no processo evolutivo. Até agora, pelo menos. Sem ela, nem como sociedade humana, não espiritual, nós estaríamos lá na Idade da Pedra. Né? Ela é fundamental. Mas está na hora da gente como que eu diria? Desendemoniá-la. Ela não é um demônio. Ela não é terrível. Ela não é má. A dor não é má. Ela não é uma bruxa. Né? Ela é uma ferramenta necessária. Ela é um despertador. Nada mais que isso. Quando a gente acolhê-la, eu penso que nós vamos lidar com ela de uma forma muito menos sofredora, muito mais ativa, porque nós vamos considerá-la aliada e não inimiga. Nós não vamos procurar fazer como o rapaz do carro que quer apagá-la. Nós não vamos querer simplesmente um analgésico. Nós vamos querer descobrir a causa dela.
E é por isso que muitas vezes, brincando, falando sério, eu proponho que a gente chame-a para um café ou para um chá. Eu acho que chá é mais adequado, porque é mais sereno, né? Vamos chamá-la para um chá, coloque a mesa para 2 lugares, seu melhor pires, seu melhor jogo de porcelana, faça um chá delicioso, rosquinhas, e pergunte para ela, dor, o que que você quer me dizer que eu não estou entendendo? O que, afinal de contas, eu não estou percebendo da sua mensagem? E eu penso que num processo de interiorização, claro que não de forma automática, não com uma simplicidade muito grande, nós vamos aprender, porque é preciso aprender, a interpretar essa linguagem toda simbólica que ela tem. Mas para isso é preciso esforço e disposição. Então eu entendo que é isso que a dor é. E conforme a gente vai compreendendo, ela dói menos. Não sei se vocês percebem, as pessoas mais rudes, as dores são mais físicas muitas vezes. Isso não é uma regra para a gente generalizar, mas dá para observar. As pessoas que já lidam com a dor, ou já estão no limiar de lidar com a dor de uma forma melhor, são talvez, portanto, mais sensíveis, não sensíveis no sentido de serem melancólicas, no sentido de serem dramáticas, mas no sentido... Ou frágeis. Ou frágeis. Ou frágeis, perfeito, obrigado. Mas no sentido de precisarem de menos dor para despertar. A dor não precisa ser tão alta. O despertador não precisa estar gritando uma fanfarra. Pode ser um pianinho. Alguém já falou isso, não falou? Para alguns tipos de pessoas precisa do canhão para acordar e outros acordam com o canto dos patos. Não tem uma passagem assim, algum livro, alguma coisa? Não lembro agora. Não sei, Roberta. Acho que tem. Mas se não tem, deve ter. Certamente tem, Sim. mas eu não vou lembrar onde. É isso mesmo. Então, vejam, nós não precisamos ter grandes evoluções para que a dor diminua. Nós só precisamos nos tornar aliados dela. Darmos a mão, colocá-la do lado, ao nosso lado, e não afrontá-la, sabe? E não ver quem ganha, porque nós vamos perder. Numa batalha com ela, a gente sempre perde. Basta uma pequena dor de dente, a gente está no chão. Ou uma cólica renal, é suficiente, né? Mas a dor de dente, a gente faz qualquer coisa. Daí, então, acho que vem o pessoal fala assim, aceita que dói menos, né? Sim, sim, sim. E você sabe que existe um pensador persa chamado Rumi, algumas frases circulam por aí na internet, e ele tem um conjunto de definições relacionadas à dor, devo admitir, que a questão da aceitação é central. Por exemplo, ele diz que a raiva é a não aceitação da falta de controle. E se você aceitar não ter controle, isso vira tolerância. Que o medo, que também é uma dor, e que dói bastante, ela é uma não aceitação da incerteza. E se você aceita a incerteza, olha que lindo. Você vive uma aventura. Aí isso me faz lembrar da criança, né? Que gosta das aventuras e não tem medo. Então, a aceitação, que tem a ver com o perdão e que tem a ver com a compreensão, são antídotos para a dor. Fazem com que a gente consiga extrair dela o objetivo dela. Gente, a dor é pedagógica. Ela só existe para que a gente aprenda. Inclusive, numa
num caminho para a gente tentar decifrá-la, eu acho que a gente perde um tempo imenso perguntando a ela por quê. Dor, por quê? Por que você está aqui? Por que você me acompanha? Eu acho essa pergunta talvez inútil. Primeiro que o esquecimento já foi explicado por Kardec exaustivamente sobre suas vantagens. Né? Quando você pergunta por quê, você cutuca esse benefício, afronta. Tá? E segundo, porque se você souber por quê, você vai fazer o quê com essa informação? Além de possivelmente se culpar um pouco mais, causando a si mesmo mais dor. E aí, então, como verdadeira ferramenta de autodescoberta e de descoberta da mensagem da dor, a proposta é que a pergunta seja para quê? Esta é uma pergunta de fato útil. Para que, dor, você está comigo? Para que eu te sinto? E você, qualquer um, consegue obter uma resposta que te jogue para frente. O porquê olha para trás, o para que olha para frente. O para que aponta para o futuro, para o seu futuro. E a dor também. A dor quer uma nova pessoa, quer que o homem velho morra. A dor é estímulo à autotransformação, portanto, à evolução. Ela é motor da evolução, inclusive no nosso nível evolutivo. Então, para que é a grande pergunta? Chama ela para um chá e pergunta: para que você está aqui? Hoje, há muito tempo, já existem livros que nos ajudam a descobrir para que a dor está aqui. Vou mostrar um para vocês. Posso pegar? Vou mostrar dois, inclusive. Mas eles são continuação quase. Aparece invertido? Para mim aparece. Recomendo imensamente. É bacana esse livro. Conhece, Roberto? Uhum. Magnífico. Magnífico. Eu ganhei em 1998. E estudo desde então. Ele é de 83. Esses dias. A continuação dele. Continuação? É, continuação. Magnífico. Magnífico. Edgar, permita-me sugerir que você leia o nome do livro do autor, porque depois quem tiver o áudio não vai poder ver. Brilhante a sua ideia. Por favor. O livro é A Doença como Caminho. Os autores são alemães, eu não sei lê-lo. Tá bom? Tá? O subtítulo é Uma Visão Nova da Cura como Ponto de Mutação em que um mal se deixa transformar em bem. A continuação é A Doença como Linguagem da Alma. Os sintomas como oportunidade de desenvolvimento. Deu até vontade de ler tudo de novo. Legal, obrigada, Edgar. Tem hora que você publicar, o pessoal pode também. Sem procurar. dúvida, não? Muito bem lembrado. Esses livros nos ajudam a compreender aí as questões do corpo, né? As doenças físicas, que evidentemente estão completamente correlacionadas com as doenças da alma, né? Tanto que ele fala, né, os sintomas, a doença como linguagem da alma, né, o segundo livro. Mas nós temos outras dores, chamado mágoas, chamado ofensas, chamado ciúmes, chamado insegurança, chamadas medo, né? São dores também, né? E também, da mesma forma, quando a gente pergunta o para quê, a gente consegue ter respostas que nos orientam num novo caminho para o futuro. Mas eu acho que eu falei muito já.
A gente ia conversar, lembra? O que vocês acharam dessa história, gente? Acham possível a gente conversar com a nossa dor? Acho que possível é, mas, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele anda tentando conversar com a dor, só que se ela responde, ele não consegue entender a resposta. Ele está há muito tempo tentando se comunicar com ela, mas de maneira infrutífera. Ele não consegue, dentro da maneira como ele pensa, acho que uma história assim religiosa, que não é espírita, então tem uma formação assim mais na linha desse protestantismo, enfim. E ele está tendo grande dificuldade de entender para que ele está passando aí um certo processo há alguns anos, inclusive. Né? Então, acho que a gente pode conversar sim, mas e se a gente não entender a resposta? De fato, Roberta, a nossa visão de mundo pode, depende de qual ela for, pode dificultar bastante, né? Mas veja, eu nem acho que seja necessária uma visão religiosa de mundo. Se a gente concordar, se a pessoa concordar, olha só, hein? Apenas, me parece, com a questão de que vivemos para nos desenvolver, eu acho que já temos uma boa base para essa conversa com a dor. Se não houver isso, eu acho bastante difícil. Então, veja, nós estamos falando de uma pessoa que podemos pensar que uma pessoa que não acredita em Deus entende que ela pode se desenvolver e que a vida dela passa por um autodesenvolvimento. Porque mesmo uma pessoa que seja ateia, ela pode querer deixar um legado. E, para tanto, ela precisa desenvolver algumas capacidades. E, partindo desse pressuposto, que ela pensa assim, ela pode, talvez, entender, eu acho que fica possível ela entender que a dor, ela estimula. Podemos pensar que a roda foi inventada porque alguém não queria ter a dor de carregar 20 quilos por 1 quilômetro. Ué, é uma dor. É um incômodo. Alguém criou a muleta porque não queria andar melhor. Porque o pé doía, a perna doía. Eu entendo, porém, é claro, né, gente, que nós não fomos treinados para ter essa conversa com a dor, né? Muito pouco, não existem cursos ainda, não sei por quê, para que a gente aprenda essa conversa. Mas e nós também não estamos habituados à autorreflexão, a um olhar para si. Porque, e aí mora talvez a grande dificuldade, a gente não se ouve. A gente não ouve as nossas vozes interiores. Por exemplo, peguemos as doenças crônicas. As doenças crônicas são um curso de longo prazo, aonde os limites são constantes na vida da pessoa, certo? Então você pega um diabetes, estabelece limites. E é muito interessante, o diabetes é uma doença que traz limites muito interessantes. Não falei bons, interessantes. Porque ela traz limites, podemos pensar no âmbito da alimentação, mas não só. Eu conheço pessoas que elas não podem ficar nem muito alegres, nem muito tristes. É uma diabetes profundamente ligada às questões emocionais.
Se ela recebe uma notícia e fica triste, a diabetes sobe. Mas se ela recebe uma notícia muito alegre, ela também sobe a diabetes. Então, olha só os limites estreitos que ela tem para não se prejudicar, aonde ela precisa de um equilíbrio emocional. Porque ela não vai poder se furtar a situações tristes na vida. Também nem muito alegres. Imagina ela alguém fazendo um aniversário, uma festa de aniversário surpresa para ela e chegando alguém muito querido que faz 10 anos que ela não vê. Pode ser muito perigoso. Mas, se ela desenvolver conforme a doença a convida, se ela desenvolver o seu equilíbrio emocional, ela poderá viver essas situações de tristeza e de alegria. A diabetes fala da disciplina, todas as doenças crônicas falam de disciplina, né? Mesmo algumas deficiências físicas que são incorrigíveis, né? Elas impõem restrições. A pessoa, por exemplo, talvez não possa correr por conta de uma perna diferente, de um braço diferente, talvez não possa fazer uma série de trabalhos. E podemos falar muito sobre isso. Os limites que a vida nos dá, como os limites de poucos recursos financeiros, a falta de limite que existe nos muitíssimos recursos financeiros, são todos pedagógicos. Então, tá certo que de um lado a gente não foi treinado a ouvir essa língua, essa linguagem, mas por outro lado há uma resistência da nossa parte em aceitar que os limites que a vida nos oferece, e os limites nos causam dores, de toda forma, mentais, psíquicas ou físicas, nós sempre, normalmente, rejeitamos os limites. Nunca os aceitamos como sendo benéficos. Até porque sabemos que eles são temporários. No máximo vão durar essa vida. Mesmo assim, a gente os rejeita. Numa ideia antiga e imatura de que a gente precisa, nessa vida, de sombra e água fresca. Senão não seremos felizes. Então, o contexto, né, a visão de mundo, né, a visão de vida, principalmente que a doutrina espírita nos traz imensas facilidades para que a gente consiga resolver o problema da dor. Mas mesmo assim é possível sem a doutrina. Mas se a gente não começar a mudar a crença, que é antiquíssima, em relação de que a dor é má, de que a dor é inconveniente, ela é mesmo inconveniente para as nossas ilusões e para os nossos objetivos materialistas. Mas ela é altamente conveniente dentro do âmbito da vida eterna, da perspectiva da vida eterna. Edgar, você está falando de doença crônica, mas está me ocorrendo aqui, mesmo quem não tenha nenhum problema crônico, como esses que você citou, por exemplo, o próprio fato de nós envelhecermos, nosso corpo envelhecer, esse ninguém escapa. Então, você pode não ter nenhum problema crônico, mas você vai, se você não morrer antes, você vai envelhecer. E um amigo meu, ele dizia assim, envelhecer é diminuir a sua zona de conforto. Porque antes estava bom de qualquer jeito, agora tem um ventinho, você põe uma blusa que está frio. Esquenta um pouquinho, já começa a dar calor. Tudo já vai incomodando, porque nós já vamos encontrando essas limitações do corpo, que começam... Bom, aqui ninguém mais é tão mocinho, acho que o João é o mais mocinho aqui. A gente já sabe. Então, você começa assim, você começa a ter limitação para enxergar, sei lá, para ouvir, a sua disposição é diferente. E aí, isso que você disse da não aceitação é gritante
na nossa sociedade. Porque envelhecer parece que é uma coisa assim, não, é abominável, é inaceitável você ficar velho. Então você tem que pintar o cabelo, você tem que isso, você tem que aquilo. É uma ditadura, que é uma tolice. Você pode pintar o cabelo de preto, asa da graúna, só que seu pescoço sempre vai indicar a sua idade, as suas mãos, não tem o que fazer. Né? Todo mundo sabe. Então a gente tem esse treino de aceitação também, né? De aceitar que a matéria envelhece também, se gasta, né? E um amigo meu um dia falou, ele acho que ele leu em algum livro, ele falou que assim, essas coisas inúteis, que não são eternas, né? Coisas não eternas são eternamente inúteis. As coisas não eternas. E o corpo também não é eterno. Então ele vai nos causar, da mesma forma que ele nos oportuniza, tudo que a gente está fazendo aqui, ele também vai nos causar essas situações de aprendizado, queiramos ou não, né? Ou não. Não tem o Não, que você fazer. citou muito bem. Muito bem. A velhice, ela é um enorme, maravilhoso aprendizado. Eu acho que ela é uma fase que faz a gente se aproximar da ideia de imortalidade. É uma fase onde a finitude se torna mais óbvia e aí fica gritante a percepção de que a gente não cabe na finitude. Né? É como se o relativo falasse, se aproximasse do absoluto e falasse, não cabe, não cabe na minha vida o fim. É um grande momento de balanço, na verdade, né, eu penso, na verdade, também penso que a velhice é a vida nos convidando de forma bastante intensa, vamos pensar assim, a irmos para dentro. Né? Até a meia-idade, ou até um pouquinho mais, a gente quer conquistar o mundo. Né? E depois a gente começa a perder o que não é nosso, né? E a gente começa a perceber que a vida precisa ser mais do que a vida física. Porque o corpo já não nos dá o que a gente pede, né? Que é a gente nasceu para voar. A gente precisa começar a detestar o ato de rastejar. E a velhice nos ajuda muito nisso. Né? É um começo da partida, né? E enorme aprendizado. Por quê? Porque, de fato, como você bem lembrou, a vida, a velhice é uma região da vida de limites. De limites. Gente, todas as perdas, todos os limites impõem, convida a um aprendizado. A perda de autonomia da velhice é um dos aprendizados mais importantes, aonde a gente tem uma chance gigantesca de descobrir que nós somos seres, nós somos alma e não corpo. Né? Isso quase fica palpável. Nem sempre consciente, mas palpável. Né? Então, sem dúvida, a velhice é como se fosse uma grande doença, vamos pensar assim, não no sentido que a gente dá negativo, mas no sentido de que ela é cheia de grandes limites. Né? É uma condição, né, digamos. É uma condição. É uma condição. E vocês já ouviram falar que a dor é muitas vezes obrigatória, né? Não na velhice, em qualquer situação, mas que o sofrimento é opcional. Né? Existem situações que a dor física é obrigatória, inevitável. Apesar que hoje, com a graça do nosso Pai e possivelmente com algum merecimento da nossa parte,
nós temos aí um arsenal de analgésicos que são todos abençoados. Abençoados. Basta a gente assistir alguns filmes de 2 séculos atrás e a gente fala, meu Deus, como eles sobreviviam. Na verdade, eles não sobreviviam a uma simples quebra de uma perna, né? Uma fratura exposta é impossível, né? Talvez uma dor de dente, um abscesso, a gente desencarnava com dores atrozes, não é? E hoje não precisamos mais viver isso. Caminhamos para frente. Mas o sofrimento só tem aumentado, né? E aí o sofrimento é opcional. O sofrimento é como a gente enxerga as coisas. E é por isso que a gente precisa entender a dor, entender o sofrimento de uma outra forma, para que a gente rompa esse ciclo que a nossa sociedade tem alimentado de que é proibido sofrer. De que a mais leve dor de cabeça, a gente precisa de um analgésico. Né? Sem que a gente tenha tempo sequer de refletir sobre por que aquela luz no painel acendeu. Né? Então, vivemos numa época, de forma geral, talvez mais no mundo ocidental, onde as coisas naturais, como a dor, como o envelhecimento, são rejeitadas, né? Nos causam sofrimento. Né? E nós estamos fugindo, muitas vezes, e aí eu estou generalizando, da oportunidade de entender a mensagem da dor, a mensagem do sofrimento. Isso significa que nós, muitas vezes, podemos evitá-la momentaneamente. Ela precisará voltar. E volta. Volta. Porque a gente não aprendeu. Ela é aquela professora insistente que só vai te largar na hora que você aprender. Ela não vai embora. Então, a grande questão é ver a dor de uma outra forma. Essa é a grande questão. É isso que muda tudo. Muda tudo, gente. Nós, diferente dos animais, mas como os animais, a gente acredita que a vida é perigosa e que tudo é contra a gente. Vocês já viram aquela cena nos filmes daquele animalzinho indo beber água no rio, na selva? Coitados. Nem beber água em paz eles podem. Eles bebem água olhando assim, com a orelha lá em cima. E para baixo também, porque às vezes E ele para já baixo, por causa dos jacarés. Jacarés, hipopótamo e cobra. Né? Coitados! Mas a gente continua assim. A gente tem medo de ser atacado por todos os lados, da mesma forma que eles. E a gente anda armado. No sentido abstrato, é claro. Mas estamos prontos ao ataque. Isso gera estresse, gera a não paz, gera o desassossego, que eu chamo de dor, da mesma forma. Por quê? Por quê? Porque eu rejeito a dor. Eu rejeito o processo educativo. Eu rejeito a vida como ela é. Portanto, eu não confio no Pai. Não adianta falar que a gente confia. Os atos demonstram se a gente confia ou não. Quanto mais medo na vida, menos confiamos no Pai. Mais sofremos por não confiar no Pai. Porque é assustador viver com medo de tudo e de todos. Assustador. Não confiar, não é nem acreditar, não confiar que a lei te protege se você merecer proteção. E como que eu faço para merecer proteção? Faço bem. A cada um segundo as suas obras. Alcance o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Ponto. Então, é incrível a gente ter medo do futuro. Sendo que o futuro está em nossas mãos. Eu faço o futuro.
Não o futuro externo, né? Eu não sei onde que eu vou estar daqui a 10 anos, se eu vou estar numa casa A, B, se eu vou estar encarnado ou não. Mas isso é irrelevante. O relevante é como estará o meu mundo interior. E isso, a lei, como do lado de fora também, isso está no meu controle. Estou aprendendo a ter paz? Então eu terei. Eu terei. A lei me garante. A lei divina, é claro. Eu não preciso ter medo. Não preciso. Ah, mas eu não estou plantando direito. Está querendo plantar direito? A lei já te dá um. Tem fiadores por aí. A lei já te faz adiantamentos. Tanto é que Kardec conhece o espírito pelo esforço. O esforço garante o resultado. Garante o resultado. Tudo, e veja, tudo isso que nós estamos falando nasce da ideia de que a dor é extremamente benéfica e está funcionando e trabalhando a nosso favor. Então, esse é o ponto central, é o alicerce do edifício. Se a gente muda essa questão, a nossa vida se altera. Essa é a grande proposta do Cristo e da doutrina, penso eu. É verdade, Edgar. Sabe que tem aqui no condomínio uma pessoa que trabalha na limpeza. Ontem eu observei isso, né? Chego de manhã, eu falo bom dia, como é que tá? Como é que passou o final de semana? Ela sempre fala assim, trabalhando, como quem, assim, com aquela, né? Aquele peso. Um dia eu peguei e falei assim, ah, mas que bom, né? Falei, porque tem gente que passou o final de semana no hospital, doente, né? Eu, como eu sou muito elevada, adiantada moralmente, eu peguei e falei isso. E de novo, ontem, não, segunda-feira, eu perguntei, encontrei a pessoa, e aí, como é que passou o final de semana? Trabalhando. Aí eu nem falei mais nada, porque assim, eu tenho um amigo que não acha trabalho, faz 2 anos que ele não consegue emprego. E a criatura que tem trabalho está vendo dessa forma. Quem está com ruído aí? Está trazendo um ruidaço aí? Será que sou eu? Não sei. Deixa eu ver. Ixi. Mas ele aumentou de repente, porque não estava esse ruído. Agora, liga de novo, vamos ver. Está entrando ruído aí. É a ventoinha do meu ventilador. Ah, tá. Eu vou deixar mais. Tá bom. Então, tá bom. Eu vou então comentar, aproveitar enquanto ele dá uma diminuída. Eu penso que realmente essa forma de colocar, como você, né, nos trouxe, ela faz a diferença, porque às vezes você tem que, pegando um exemplo banal, corriqueiro, você tem que fazer aquele exame de saúde, assim, que aquele preparo é chato, é horroroso e tal, e as pessoas falam, ai, vou ter que fazer, mas se você falar assim, puxa, eu tenho oportunidade de fazer esse exame para perceber se eu tenho algum problema. Porque tem gente que morre antes, não tem chance de fazer o exame. Às vezes tinha o problema, não conseguiu nem diagnosticar a doença, e porque não teve chance de fazer o exame. Então você fala, eu sei que é chato, o preparo do exame, é isso, mas é uma oportunidade de ter um diagnóstico. E aí, se você pensa assim, é chato o preparo, sim, mas você vai mais leve o negócio, né? Então, acho que tem a ver mesmo com essa aceitação e com essa maneira de ver. Ao invés de ver assim, tenta ver de outra forma, né? Provavelmente vai ajudar. Bom, deixa eu deixar alguém falar agora também. Ninguém quer falar, gente, não acredito que vocês não vão falar nada. Deixar eu e o Edgar só falando. Eu quero falar. Ah, Lucas não ia me decepcionar. Edgar, em tudo que você falou aí, que a Roberta complementou, vero afirmar que a dor ela é muito subjetiva, tanto a espiritual como corporal. E eu tinha até formulado uma pergunta aqui para você, mas você já respondeu. Que em cima disso, a gente, para aliviar essa dor, você falou que é pouca
pouca gente acredita no Criador. E porque a partir do momento que a gente tem a fé, incluiria aí também a prece, a confiança, né, no Pai, acho que a reencarnação também entraria, né, porque ajuda a gente a ter esse entendimento que não, a vida não para por aqui, né? Acho que tudo esse conjunto faz com que a gente possa ter um controle melhor sobre a dor, mesmo ela sendo bem subjetiva, porque como nós somos únicos, cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, né? Então, seria esse um dos caminhos, essa fé que a gente teria que ter no Pai, até mesmo a gente acreditar um pouco na reencarnação e tal, seria uma das maneiras de lidar? Sim. Eu entendo que quanto mais a gente confiar no amor do Pai por nós, menos a dor será áspera. Porque, e quando eu falo confiar no Pai, veja que eu não usei a palavra acreditar, né? Porque não é uma questão de saber se acredita, se ele existe ou não. É uma questão de confiar naqueles atributos do Pai. Ele é, para a pessoa, para mim, ele é ou não é infinitamente bom? Ele é ou não é justo? Eu tenho que partir daí. Se houver a menor dúvida sobre isso, nós temos um problema. Porque aí as dores não terão sentido. Aliás, os acontecimentos da minha vida não terão sentido nenhum. Porque eles não serão intencionais, eles não terão propósito, eles não terão objetivo. Aí implanta-se o acaso. E aí, nem sei se é cada um por si. Porque nem adianta cada um por si. Nem cada um por si resolve a situação. Porque nós contra o mundo, esquece. A gente perde. Sempre. Se a gente tirar essa questão de Deus da nossa forma de pensar, deve ser enlouquecedor. Enlouquecedor. Porque nós somos inapelavelmente frágeis como encarnados. Nós somos, assim, um ventinho derruba a gente. Um ventinho, gente. 70 km por hora a gente leva a gente. Um vírus invisível leva a gente. Aliás, qualquer um deles, quase qualquer um deles, inclusive. Nem estou falando da Covid, viu? Tem 300 mil vírus por aí. Tá? A gente está aqui, o coração está batendo, meu coração está batendo há 60 anos, gente. Por que será? A chance dele ter algum problema é brutal. Brutal. É um milagre a gente viver mais de 2 anos. Entende? Então, a confiança de que existe uma estrutura absolutamente perfeita, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos inseridos. Essa estrutura são as leis divinas que representam o Pai. A gravidade. Alguém desconfia da gravidade? Não, né? Gravidade é a lei divina. Gente, lei divina. Igualzinho às leis morais. Mesmíssimo. Ah, mas eu tenho certeza, quando eu jogo para cima, cai. Ótimo. Por que você tem certeza? Porque você confia. Então, nós precisamos fortalecer a nossa confiança no Pai. Não que Ele virá nos salvar das nossas dores. Não. Porque as dores não precisam de salvação. Mas nós confiamos no Pai porque a salvação é a dor. Olha só a encrenca. Mas eu estou doente, o Pai vai me amparar. Ele já te amparou, te dando a doença. Permitindo, segundo as suas leis, que a doença aparecesse. A doença é o amparo. Agora ele vai te amparar para você entendê-la, para você aproveitá-la. Ele vai te dar mais dicas, para que você usufrua do benefício que esse amparo chamado doença, chamado limite, chamado velhice, te dá. Então, sem dúvida nenhuma, Lucas,
A questão da confiança no pai é central para uma vida com menos sofrimento. Porque a percepção nasce, inclusive, no meu entendimento, desta confiança. Porque é brutalmente doloroso por si só eu me perceber desamparado. Dizem, eu não tenho certeza, de que 100% das crianças têm medo de ser abandonado pelos pais. Por isso que dizem que os pais devem chegar na escola antes do sinal. Para que as crianças não saiam lá na calçada e não vejam ninguém. Entendeu? Porque elas têm muito medo de ser abandonadas. E nós, que ainda temos a criança dentro de nós, e que para o pai nós somos a criança. Será que a dor maior do que se sentir realmente abandonado pelo pai? Por isso que a confiança, Lucas, me parece absolutamente essencial. Obrigado. Edgar, eu posso falar de mim um pouco? Pode? Então, você falou, né, que a dor é uma disciplina e das doenças crônicas. Eu sou hipertensa e a minha hipertensão é crônica e ela é ligada ao emocional. E tem uma disciplina que eu consigo fazer, que é a disciplina de não comer sal, de não tomar qualquer chá. Tem comida que eu não posso comer mesmo, que o médico fala que tem assim, uma dose maior de sódio. Então, isso eu consigo, mas ela é ligada ao emocional. O emocional, para mim, é difícil, muito, não tem como. E eu tenho também aí a dor da alma, né, que é a síndrome do pânico. Então, ligo uma coisa com uma outra. E eu vivo, assim, minha pressão, é difícil a minha pressão tá 15, ela está sempre acima de 15. Mas o médico já falou que é ligada a esse tal desse emocional aí, que eu não consigo trabalhar isso, entendeu? E faço oração, confio em Deus, então acho que ainda está faltando uma confiança maior aí para mim saber trabalhar e lidar com isso. E assim, por exemplo, às vezes eu penso assim comigo mesmo, é uma coisa minha. Muitas das dificuldades que mexem com o meu emocional é relacionada à família, às situações. Então, eu não sei trabalhar com isso. E isso está me causando, assim, ultimamente, que eu estou passando por uma fase mais complicada aí com meu marido, e isso está me causando um medo maior, uma insegurança, medo de tudo. E que disciplina que eu tenho que pegar aí para me trabalhar isso em mim? Se você puder me ajudar, claro. Que é uma coisa da pessoa isso, né? Mas olha, você está longe de estar sozinha. Sim. Nessa questão. Longe. Aliás, cabe no estádio, talvez. Né? Ou mais. O que eu poderia te dizer de tantas coisas? Às vezes eu penso, não sei se é o caso, Delícia, que uma das grandes dificuldades que a gente tem de confiar no pai profundamente, porque existem níveis de confiança, né? A gente caminha, tudo é desenvolvimento, tudo é processo, tudo é desenvolvimento. Assim, confio em Deus. É possível pensar que todo mundo que diz isso confia um tanto. Qual tanto? Não sei. Alguns confiam um montão, outros confiam um pouquinho, outros confiam médio, não sei. Né? E a ideia é que a gente amplie cada vez mais essa confiança, a ponto de isso nos trazer cada vez mais segurança. Mas é possível pensar, e existem muitas pessoas que não têm uma confiança no pai, não usufruem da confiança no pai porque se sentem imerecedoras do amparo do pai.
Porque existe uma epidemia já faz alguns séculos, uma epidemia que ataca o coração, e aí não é o coração físico, que se chama culpa. É uma epidemia porque ela é típica dos que erram. Todos nós. Todos não. Né? Todos nós. Mas ela nasce, a culpa, de uma visão distorcida que nós temos de nós mesmos e também do Pai. Né? Mas não quero entrar muito na questão culpa hoje, que seria outra longa história. Uma questão para a gente se perguntar, que vale a pena todo mundo, é: eu aceito? Eu acho que mereço? Eu sinto que mereço? Eu aceito o amor do Pai? Eu aceito a generosidade da vida? Ou eu acho que o meu sofrimento é justo? Justo assim, ele é justo, claro, mas ele é justo na medida que ele chega. Ele é justo no tanto que ele chega. A gente adora aumentá-lo. A gente adora. Quem que adora aumentá-lo? Aqueles que acham que aquela dor, que eu mereço mais dor. E isso é culpa. Entende? Então, e é muito interessante que a gente percebe isso aparecendo com muita clareza no meio espírita por conta da lei de ação e reação, que discute o assunto para nos instruir e não para nos trazer mais culpa. A descoberta dos nossos erros não deveriam nos trazer mais culpa, mas nos trazer arrependimento. Arrependimento no sentido, não devo mais fazer aquilo que não está relacionado ao bem. Só isso. Simples assim. Fazer como Pedro fez e não como Judas. Pedro se arrependeu e cresceu. Judas, infelizmente, não conseguiu e se culpou. Então, me ocorreu essa questão, Delícia. Não sei se relaciona a você. Precisaria de uma análise mais profunda. Mas você pode, entendo que possa entender que o medo está relacionado não somente à falta de confiança no Pai, e talvez nem seja, mas a ideia, ao pouco conhecimento de si mesmo, que muitas vezes faz com que a gente ache que não dará conta de viver o que a vida nos traz. Ou talvez uma não aceitação do que a vida nos traz. Tá? Então, eu pensaria sobre isso. Se a gente confia mesmo, e isso é ampliável, eu preciso entender que se o Pai me dá essa questão para viver, é porque ele me conhece e sabe que eu tenho recursos para viver aquilo. Tanto isso é verdade que a vida não pergunta se a gente quer ter um câncer. Não pergunta. Ela nos dá e a gente sai 2, 3 anos depois de lá bem e fala, nossa, dei conta. Se perguntasse para a gente, olha, amanhã você vai ter câncer, você vai dar conta? Você jura que não. Jura que não vou dar conta. Por quê? Porque eu não me conheço. É só por isso. Mas o Pai, que nos conhece imensamente, ele nos dá exatamente o que a gente precisa. E nos dá para que a gente perceba o desabrochar de uma força desconhecida. Então, confiemos que nós vamos viver o que é bom viver. Mas eu preciso entender que eu mereço o amparo, que eu sou capaz, porque sou grandioso, tenho uma grandeza dentro de mim, e não estou sozinho. Então, são várias questões. E é preciso que cada um, e no caso você, descubra qual é o seu ponto. É a não aceitação? É a não confiança?
É acreditar que não merece o bem? É acreditar que é inferior e não consegue viver e por isso tem medo? Ou é tudo isso junto em percentuais diferentes? E veja, no meu entendimento, descobrir isso deveria ser a sua preocupação central. Mas lembre-se, é da lei que quem procura acha. Então, se a gente passa anos e não encontra, eu só posso entender que de verdade a gente não está procurando. Porque é da lei que o que a gente procura, a vida responde. Entende? Espero ter ajudado. Sim, assim, a aceitação, eu acho que eu tenho aceitação porque eu não sou revoltada com as minhas dificuldades, de jeito nenhum. Eu tenho, assim, paciência com as minhas coisas. Agora, de me conhecer a mim mesma, talvez tenha que começar por aí mesmo. De me conhecer. Às vezes eu falo assim, eu penso assim, não, eu sei qual é a decisão que eu teria que tomar nessa situação, por exemplo. Mas aí, Edgar, vem o tal do medo. Como que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, Olha, o um medo, Delícia, conflito. o medo adora a escuridão. Sabe? Ele não gosta de muita luz, não, sabe? E quando a gente olha para ele, ele não gosta. Porque a gente vai descobrir que ele é um bichinho bem manso, sabe? Quando ele está no escuro, ele faz barulho grande, parece que ele é um monstro bem grande que vai dominar a gente, mas ele é só um gatinho bem pequenininho, tá? Então, olha para ele. Eu tenho medo do quê? Pergunta para ele, faz pergunta. Se acontecer o que eu tenho medo, o que vai acontecer se acontecer o que eu tenho medo? O que pior pode me acontecer se acontecer aquilo que eu temo? O que pior pode acontecer? Então, essas perguntas jogam luz em cima do medo. Olha para ele, não tenha medo dele. Não tenha medo do medo, entende? Até porque parte dele é protetiva, visa te defender, mas parte dele é outra coisa. Existe uma outra questão que às vezes, e eu nem vou te perguntar sobre isso, mas para a gente refletir, a revolta, ela é às vezes sutil. A não aceitação às vezes é sutil. Vou te dar um exemplo. Existem tristezas que são revoltas sofisticadas. No fundo de algumas tristezas tem uma revolta inteligente. Aquela tristeza é a minha revolta. É uma não aceitação, né? Sim. É verdade. Em vez de eu brigar, em vez de eu gritar e falar que Deus é ruim, tal, eu me entristeço. É uma revolta surda. É uma revolta que não grita do lado de fora. Entende? Uhum. É bem complicadinho essas coisas, né? Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado. É só por isso. Tudo que a gente não está acostumado é difícil. Tudo. Mas por isso que a gente começa do começo. Devagar. Sabe uma outra coisa que a gente tem que fazer? Ler os textos espíritas, especialmente, entendendo que eles estão falando com a gente. Estão falando com a gente. Os textos estão falando de mim. Aquele personagem lá do livro sou eu. Aquele que errou, aquele que acerta, aquele que tem dúvida, sou eu. A gente precisa se colocar naquele lugar. Puxa, por que ele sentiu isso? Olhar para dentro, vasculhar, perguntar. A pergunta é a grande ferramenta da autodescoberta. E ter a coragem de ouvir a resposta. Sem medo. Sem medo. Qual o problema que eu sou egoísta? Qual o problema, gente? Qual o problema? Isso me diminui, me aumenta? Não faz nada. Isso não muda nada. Não muda nada. Eu continuo sendo absolutamente igual quando eu declaro isso. Sou egoísta, sou orgulhoso. Ponto.
Às vezes tenho raiva, às vezes tenho aquilo, às vezes quero que a pessoa morra, às vezes quero que ela fique longe. Isso muda alguma coisa? Não, né? Então olhemos de frente. Isso é saudável, isso alivia, isso acerena. A gente tem medo de falar que é egoísta. Que as pessoas vão pensar. Eu gosto do ditado que diz assim: o que as pessoas pensam de mim não me interessa. Né? Isso é problema delas. Tem um amigo que ele fala assim, em É qualquer verdade. situação, ele fala assim, tem um pouco a ver com isso que o Edgar falou, me fez lembrar. Ele fala assim, qual que é o melhor caso e qual que é o pior caso, quando você está com medo? Então, se acontecer tal, assim, o melhor que eu espero é tal, e o pior que eu espero é tal. E qual que é a distância entre eles? E que isso nos ajuda a avaliar esse medo, porque às vezes está mais perto, às vezes está mais longe. Então, vamos dizer assim, isso ajuda a gente a calcular o tamanho do pulo de confiança que às vezes a gente vai ter que dar em alguma situação. E uma outra coisa que me ocorre é que o preço que às vezes a gente paga é o preço de ter que se posicionar. Você não vai ser popular, muitas vezes não vai agradar, mas se você não se posiciona, depois o ônus cai para você. Porque é você que vai ficar com aquele sentimento da revolta, da não aceitação e tal, porque você não teve coragem, às vezes, não estou falando você de uma forma genérica, né? Nós não temos coragem de nos posicionar. E aí a gente faz o quê? Transfere para o outro a responsabilidade, entre aspas, e fica com raiva do outro porque a gente não teve coragem de se posicionar do jeito que precisava. E aí a gente fica curtindo a raiva do outro e com isso a gente fez um movimento para fora de novo, ao invés de fazer um movimento para dentro, né? Então, isso é uma coisa que, assim, eu pelo menos vejo com muita frequência na minha família, né? Porque outro amigo fala assim, melhor você falar um não sorrindo do que um sim chorando. Né? Então, tem horas que você tem que falar um não, né? E vai ser duro você falar um não, mas vai ser pior se você falar um sim, quando você não pode, não está com vontade, não está com coragem, sei lá. Então, você vai falar um sim, às vezes, para agradar, depois você fica com raiva do outro porque você não teve coragem de falar não. Então, são coisas para a gente refletir. Porque no dia a dia, essas coisas parecem pequenas, mas elas vão se acumulando e vão se tornando dores maiores para nós. Aí afeta o nosso emocional, sobe a pressão, afeta a glicemia, tudo isso vai acontecendo. Né? É uma série de coisas, né? E todos os dias a gente está nessas, né, dentro dessas questões. Né? A Roberta me fez lembrar que esse livro vermelho, o que o livro vermelho fala da pressão alta e da pressão baixa. E pode ser uma dica importante, Delícia, para todos nós, né? A pressão alta é a não aceitação dos limites. E a baixa? A baixa é a fuga do que está sendo vivido. Tanto que o limite da pressão baixa é o desmaio. Ou seja, eu saio de cena, eu não quero viver isto. Então, desmaio. Não lembrava. É interessante mesmo. Nas partes do corpo. Vários problemas ele põe nesse livro, né? Nos olhos, nos rins. Sim. Ele fala que o sangue representa a própria pessoa, o próprio ser. E o sangue ele passa nas veias e artérias. A pressão alta, ele passa já que ele dá uma pressionada na veia. Ele fala assim, essa veia não vai me segurar, não. Ela é muito estreita. Eu quero mais, eu quero me expandir. Ou seja, não aceito os limites da artéria. Então, ele pressiona. A pergunta que o livro nos faz é quais são os limites que eu quero romper? Isso para todo mundo tem pressão alta.
Quais são os limites que eu não aceito, que eu quero romper? Né? Ou seja, ele nos leva a compreender os limites, a compreender a essência do que a gente está vivendo e o aprendizado contido nele. De novo, a questão da não aceitação. Né? Interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. Muito bom. Alguém mais Muito quer fazer uma pergunta? Nós temos que liberar. obrigada, viu, Edgar? Desculpa aí, tomei bastante tempo. Ó, foi uma alegria. Porque, veja, tentar interpretar a nossa vida é um desafio de todos nós. É um desafio. Então, foi bastante importante. Eu te agradeço. Sim, compartilha com a gente e todos nós certamente nos beneficiamos, né, dessas reflexões. Alguém mais, gente? Porque a gente combina uma hora com o Edgar, mas a gente sempre dá uma butada. Já deu mais de uma hora. Ninguém? Márcia, não quer falar nada? Ney, João, Osnei? Ninguém? Olha lá, hein, gente? Próxima vez não vai ser amanhã, hein? Fala, Osnei. A gente tem bastante material de pensar. O Osni gostaria de falar. Não, eu queria agradecer você, Edgar, e confirmar com você, isso que você falou da pressão alta e da pressão baixa está naquele livro que você mostrou, aquele primeiro? Da capa vermelha, do livro vermelho. Veja, isso é uma coisa, ele faz várias análises de várias questões. Dor no joelho, tudo que a gente tem, sabe? Dor no joelho. Vou dar esse livro para que o meu pai, ele tá tomando 3 remédios para pressão, e a pressão dele está em torno de 18 a 20. E ele está com uma deficiência auditiva muito grande e também com deficiência visual. E ele está precisando fazer essa cirurgia que é da catarata. Está fazendo os exames para ver se pode fazer, para ver se melhora um pouquinho. Mas ele não desiste. Ele, mesmo sem conseguir enxergar, ele vai no computador com uma lupa e continua trabalhando ali. Então, talvez seja interessante para ele essa leitura. A não aceitação das coisas tem um nível que ela é altamente positiva. Ele não aceita a deficiência visual. E ele usa recursos, ele insiste, né? Isso é muito positivo. É o persistente, é o que quer. E não joga toalha. E além, tal. Mas nós não somos super-homens. Exato. Existem certos limites que não são ultrapassáveis. Estes, aquela pessoa determinada tem dificuldade de aceitar. Entende? E isso pode causar uma revolta interna. Uma revolta é como se fosse um vulcão dentro da gente, né? Que quer se expandir, tal. Aí fica já algo mais patológico, algo mais doentio, algo que causa dor, né? Todas as forças dentro da gente, elas são positivas dentro dos seus equilíbrios. Fora do equilíbrio, elas são todas indicativos de necessidade de aprendizado. Né? Então, é muito positivo você falar que você vê o seu pai não se conformando, não se rendendo. Isso. Mas, em algum nível, é preciso se render. Em algum nível né? Saber equilibrar isso é um grande aprendizado para todos. Né? É por isso que o livro vai perguntar o que eu não quero ver, o que eu não quero ouvir que meus ouvidos tampam, né? Então, essas são as grandes perguntas que o livro traz. Mas veja, o ideal é que ele se pergunte. Ele se pergunte. Mas, se ele puder ler o livro, talvez ele... O livro nunca é para o outro, viu, gente? Tomemos cuidado de ler esse livro, que a gente vai pensar na família inteira. Não. O livro é para si. Vai pondo o nome do ladinho, assim, né? Isso aqui, olha, entendi por que aquele lá tem problema no joelho. Entendi. Não é para isso, porque a gente perde tempo cuidando da vida dos outros.
E quando a gente chegar lá e fazer a passagem e quiser fazer a gente vai fazer uma avaliação, só vão perguntar da nossa vida. Não vou perguntar de ninguém. verdade. Então, assim, não percamos tempo. Ah, a pessoa quer minha ajuda. A pessoa está aberta. É diferente. Porque é incrível como a gente quer dar conselho para quem não pediu. É incrível. E a gente chama isso de amor. Talvez. Obrigado. Vai lá, Lucas. Agradecer a Edgar, porque, como sempre, maravilhosas essas conversas suas, acrescenta muito para a gente. E eu vi uma frase bem interessante aqui de Emmanuel, o Consolador, que ele diz assim, que toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. Eu achei muito interessante, que faz todo sentido, né? Como sempre, extremamente profundo, Emmanuel, né? Eu entendo, penso, sinto, quando ele fala que a essência é porque diz respeito às profundidades da alma, né? Preciso pensar mais, deve ter mais conteúdo nessa frase. Mas, assim, tem a ver com a gente mesmo, né? Legal. Obrigado. Muito bom. Ney, alguém mais? João? Nada? Não? Márcia também não? Não. Foi ótimo te ouvir novamente. E as reflexões serão grandes, né? Porque acho que amanhã vai ter muita gente procurando o livrinho vermelho, viu? Vai fazer parte da nossa cabeceira, porque depois dos 60 tem tantas dores que a gente não sabe de onde vem e por que vem, né? Então vamos ver para que elas estão aparecendo aí. Tá bom? Disse bem, Márcia. Para quê? Esquece o porquê, viu? O porquê não serve para muita coisa, não. Para que estamos sentindo, né? Alguma coisa que negamos, talvez mais jovem, e agora estamos colhendo os frutos. Sem problema. Depois dos 60 é todo dia. Eu sou, todo dia eu sinto algum tipo de dor. Mas isso aí faz parte, como se fala nos livros de Kardec, do cortejo das vicissitudes pelas quais nós passamos aqui na Terra, né? Só para descontrair essa coisa de cuidar da vida dos outros, me mandaram um videozinho, desses videozinhos do Instagram, uma pessoa de Minas, olha que sacanagem, nossos companheiros mineiros. Então a pessoa fala assim, chega para você e começa assim, oi fulano, você é filho de quem? Ah, mora em tal lugar? De aluguel? Ah, não sei o que e tal. Aí fala assim, a pessoa, o mineiro fala, vai perguntando, parece que está respondendo o formulário de IBGE, né? E eles vão conversando e perguntando. Aí ela fala no fim, mas não é que a gente quer xeretar, é que a gente quer passar e cumprimentar, assim, falar, oi, fulano, e vira pro seu amigo e fala, olha, o fulano é filho do fulano, mora não sei aonde e tal, porque a gente quer conhecer as pessoas que a gente cumprimenta, não quer falar assim com qualquer um. Aí eu achei muito engraçado, porque tem gente que fica realmente bisbilhotando, e é isso que o Jair falou, a vida do outro não te interessa, né? Cuida da sua. Deus deu uma para cada um, que a gente cuidar da nossa, né? Então é muito engraçado mesmo isso. Acho que é muito prosaico esse comentário de não dar bola para a vida do outro, mas a gente parece que nem sempre assimila isso, né? Então, põe na lista das coisas para pensar. Muito bom, gente. Então, podemos encerrar? Então, em nome aí de todos, quero agradecer de novo, Edgar. Falar que na hora, eu sempre falo para ele que eu vou passar o áudio, porque aí na hora que eu passo o áudio, eu jogo a rede para marcar outra data. Né? Ele está ferrado com a gente, né? Não estou, não. É um presente. Um presente, tenho certeza disso. Para nós também. Para nós. Então, bom, é uma troca muito rica e todo mundo sai com mais coisa. Então, isso é muito bom, né? E a gente agradece Eu também. Eu saio com muita coisa, pode ter certeza. A gente agradece a Deus por essa oportunidade, a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui, principalmente Edgar. Que Jesus continue nos abençoando até o nosso próximo encontro, né? Se Deus quiser. Com certeza.
tá bom? Muito obrigado, Tá viu, gente? Obrigado, Edgar. Obrigado a você, Edgar. Deus te Tchau. abençoe. Viu? Muito obrigado. Edgar. Tchau, gente. Tchau. Não saiu a gravação, né, João? Que bom. Obrigado.